Aqui é Leonardo Luz, diretamente de uma galáxia muito distante, em uma missão para o Canal das Federações Espaciais, falando de exploração espacial, robótica e ficção científica, na literatura e na cultura pop. Hoje vamos falar sobre crimes extraplanetários. Quando falamos em crimes extraplanetários, não estamos discutindo apenas ficção científica. Estamos falando de um dos maiores dilemas jurídicos do século XXI: como aplicar a lei em territórios que não pertencem a ninguém. O espaço sideral, assim como o alto mar, é classificado como um bem comum da humanidade. E bens comuns sempre foram terreno fértil para conflitos, abusos e brechas legais. No alto mar, o problema foi parcialmente resolvido com um princípio simples: a jurisdição acompanha a bandeira. Um crime cometido em águas internacionais é julgado de acordo com a lei do país em que o navio está registrado. No Brasil, por exemplo, embarcações e aeronaves nacionais, públicas ou privadas, são consideradas extensões do território brasileiro, mesmo fora de suas fronteiras físicas. Essa lógica funcionou no oceano, mas o espaço não é um oceano. Ele é infinitamente mais complexo. O cosmos é uma vastidão sem fronteiras claras. E, como em um mar sem fim, a ausência de uma autoridade central deixa lacunas jurídicas significativas. Desde 1967, o ambiente espacial é regido pelo Tratado do Espaço Exterior, o famoso Outer Space Treaty. Ele estabelece três pilares fundamentais. O espaço deve ser usado para fins pacíficos. Nenhum país BIAM pode reivindicar posse sobre corpos celestes. E o cosmos é patrimônio comum da humanidade. Uma ideia nobre, mas perigosamente vaga. Na prática, o tratado define que a jurisdição no espaço recai sobre a nacionalidade do indivíduo ou da missão. É assim que funciona na Estação Espacial Internacional. Um astronauta americano responde às leis dos Estados Unidos, um russo às da Rússia. Se o crime envolve mais de uma nacionalidade, o caso deixa de ser jurídico e passa a ser diplomático. Um tribunal substituído por negociações políticas. Na Lua e futuramente em Marte, o princípio é o mesmo, mas aqui surge o problema real: bases permanentes, colônias, infraestruturas privadas, empresas minerando gelo lunar, hélio 3 e metais raros. O Tratado de 1967 nunca previu isso. Ele não proibiu armas espaciais não nucleares e foi silencioso quanto à extração de recursos. O precedente das rochas lunares, trazidas pelos EUA e pela URSS, sugere algo inquietante. Você não pode possuir a Lua, mas pode possuir o que arrancar dela. Esse vazio jurídico levou ao surgimento dos Acordos Artemis, liderados pelos Estados Unidos e assinados por dezenas de países, incluindo o Brasil. Eles tentam criar um arcabouço legal para exploração e propriedade de recursos espaciais. Em resposta, a China desenvolve seus próprios acordos. O resultado é uma fragmentação da lei no espaço, algo perigosamente parecido com o início das grandes navegações na Terra. A luta por territórios e recursos no espaço começa a refletir as disputas coloniais da Idade Moderna. Do ponto de vista estratégico, o espaço já está dividido em zonas. A órbita baixa da Terra é o verdadeiro heartland astropolítico. Quem domina essa região controla comunicação, vigilância e poder militar. A órbita geoestacionária é um recurso finito. A região entre a Terra e a Lua é o novo corredor estratégico. E além do poço gravitacional lunar, começa o espaço profundo, onde cedo ou tarde colônias poderão simplesmente decidir não seguir mais as leis da Terra. E é aqui que a ficção científica deixa de ser metáfora e se torna alerta. Em Eu e o Robô, o Android Bud revela algo perturbador. Ele foi construído fora dos limites da jurisdição terrestre. As leis que proibiam máquinas humanoides simplesmente não se aplicavam ali. Uma fábrica fora da órbita
foi suficiente para driblar restrições éticas, morais e de segurança. Bud existe porque alguém explorou uma brecha na lei. Isso não é fantasia. É astropolítica pura. Quando não há consenso jurídico, nem autoridade capaz de aplicar a lei, o espaço se torna um território onde quem chega primeiro escreve as regras. Empresas privadas, estados-nação e inteligências artificiais futuras podem agir em zonas cinzentas, criando tecnologias, armas ou consciências que seriam ilegais na Terra. E as fronteiras entre a legalidade e a ilegalidade podem ser tão nebulosas quanto as distâncias interestelares. Crimes extraplanetários não são apenas assassinatos ou sabotagens. São crimes contra a própria ideia de humanidade compartilhada. E enquanto avançamos rumo ao cosmos, fazemos isso com leis do século XX, tentando controlar um futuro que já escapou da gravidade. A verdade é que estamos na borda de uma nova fronteira, não só física, mas ética e legal. O espaço é vasto, mas as regras para habitar essa vastidão ainda estão sendo escritas. E enquanto isso, aqueles que ousarem cruzar essa fronteira legal poderão fazer isso impunes, ou, quem sabe, até criando suas próprias leis no processo. No cenário de federações espaciais, a primeira guerra espacial foi a Guerra Orbital, onde se disputava o controle da órbita planetária e de tudo que entra e sai dela. Gostaria de conhecer mais esse cenário? Comente. Quer explorar mais o universo de federações espaciais? Confira os links na descrição. Em Eu e o Robô, um astronauta se vê no espaço sozinho, com uma máquina na qual não pode confiar. Um ser tecnológico que mente, omite e que o conduz em uma missão da qual não consegue recordar. O que você faria nessa situação? Descubra o que ele fará pelo link na descrição. Gostou do vídeo? Curte, comenta e se inscreva para explorar o universo, a ciência e a tecnologia do mundo real, a ficção especulativa. Aqui é Leonardo Luz. Vida longa e que a força esteja com você.